Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Muito bom estar com vocês por aqui. Bem-vindo Andréia, bem-vindos todos. Duda, bem-vinda também. Caiane, bem-vinda também. Aliás, todos bem-vindos. Jane Pangardi. O nosso tema hoje é quem é disponível, quem é sempre disponível demais, só se ferra. Se a gente quiser trocar um pouco esse tema, nós podemos também colocar quem se dedica demais aos outros, esquece de si mesmo. Quem é disponível demais tende a se dar mal, né? Eu trago aqui para a gente conversar hoje, um tema que eu noto nos meus atendimentos no dia a dia, que as pessoas me trazem. As pessoas acabam perdendo muitas oportunidades nas suas próprias vidas pelo fato de se dedicarem excessivamente a outras pessoas. Nós vamos ver aqui no decorrer da live, esse tema que eu estou trazendo, que eu não estou aqui, na verdade, demonizando o fato de nós auxiliarmos pessoas. Não se trata disso, muito pelo contrário. Mas sim uma forma ajustada, uma forma estruturada, uma forma correta de nós podermos fazer isso, fazer o bem ao outro, sem que nós fiquemos numa situação de desalento, sem que nós fiquemos numa situação precária. Porque quando nós nos dispomos a fazer tudo pelo outro e esquecemos de nós, a nossa situação acaba ficando precária. Se não fica precária agora, ela acaba ficando precária mais adiante, mas ela sempre vai ficar precária. E uma pessoa que se dedique única e exclusivamente a fazer tudo pelo outro, absolutamente tudo pelo outro, esse tipo de pessoa acaba ficando viciada. Essa pessoa fica viciada nisso. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre isso que nós vamos falar, né? Para que de repente isso possa servir como um chacoalhão na nossa vida, né? Então o que eu trago hoje para a gente poder conversar é um chacoalhão, tanto que serve tanto para mim quanto serve de repente para você. Tomara que você não tenha esse tipo de problema, mas caso tenha, então que sirva como um chacoalhão para você. Nós não devemos ser injustos com ninguém, nunca. Principalmente conosco, especialmente conosco. Se há alguém nessa vida com quem nós nunca devemos ser injustos, esse alguém somos nós, não é? Nós não podemos dedicar toda a nossa existência, ou uma imensa parte da nossa existência, em benefício de uma outra pessoa, ou de outras pessoas, né? Porque nós estamos lidando sempre com pessoas que são inescrupulosas, que são pessoas que acabam se tornando inescrupulosas e não pensam duas vezes para se utilizar, se fazer valer de pessoas que se coloquem nessa situação. Portanto, quem é sempre disponível demais só se ferra, só quebra a cara e perde enormes oportunidades de existir. Então isso é um chacoalhão, tanto para mim quanto para você. Porque eu me encaixo, eu me incluo nessa situação que eu estou colocando, não é? Quando nós nos dispomos a auxiliar os outros, se nós vacilarmos, nós perdemos horas e dias e semanas e meses e anos só cuidando dos outros e não cuidando de nós mesmos. Então, é hora de nós deixarmos de ser marionetes nas mãos de determinadas pessoas. Vamos ajudar o outro? Vamos, mas primeiro vamos ajudar a nós mesmos. Então, aquela história que eu sempre procuro colocar, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, milésimo eu. Né? E isso não é egoísmo, eu preciso estar forte, eu preciso estar estruturado para que de fato eu possa mesmo auxiliar as pessoas que vêm buscando por algum tipo de auxílio. Porque senão eu vou ficar brincando,
de auxiliar as pessoas, e as pessoas vão ficar brincando de acreditar que estão sendo auxiliadas. Então, eu não estou dizendo, na verdade, que ser bom, ser uma pessoa boa, é algo ruim. Ao contrário, eu só me refiro à tendência de nós nos dedicarmos exclusivamente, de uma forma muito intensa, a todas as pessoas ao nosso redor. Ou seja, nos dedicarmos de uma forma indiscriminada a todas as pessoas que eventualmente venham nos buscando algum tipo de ajuda. Porque muitas dessas pessoas são mal intencionadas. Não é que todas as pessoas sejam mal intencionadas, né? Mas muitas dessas pessoas são mal intencionadas, porque uma pessoa mal intencionada, ela percebe quando o outro dedica a vida dela para o outro, né? Nós temos na nossa história pessoas que dedicaram as suas próprias vidas ao outro. E essas pessoas estão erradas? Não estão erradas. A questão toda é, cada um de nós vive uma determinada história. Como é a sua história? Né? Nós temos pessoas aí na história que realmente dedicaram as suas vidas única e exclusivamente ao outro, e aparentemente eles estavam bem com isso. Aparentemente eles estavam bem com isso. A questão toda é que quando nós desencarnamos, nós vamos acabar nos cobrando demais, vamos acabar nos cobrando em demasia por tudo aquilo que nós deveríamos ter feito de nós por nós mesmos e de repente acabamos não fazendo. Então é bastante importante que a gente entenda isso. Se eu vou querer ser agradável a alguém, esse primeiro alguém tem que ser eu, o segundo também, o quarto também, o quinto também. Porque aí eu vou me fortalecendo. E aí quando eu sair de dentro de mim para fora, quando eu for realmente procurar auxiliar pessoas que estão fora de mim, eu vou conseguir fazer isso sem me permitir vampirizar. Então as colocações que eventualmente vocês tenham a fazer, eu vou pedir a vocês, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação com relação ao que nós falamos, cliquem por favor nesse pontinho de interrogação, que é para que eu possa identificar, as suas colocações, porque senão aqui no Instagram eu acabo correndo o risco de me perder, de me atrapalhar, isso é um fato, né? Bom, eu não estou dizendo então que ser bom é uma coisa ruim. Não, é o contrário. Nós temos que ser bons. Só que nós precisamos ser bons tanto para nós quanto para os outros, ou mais para nós do que para os outros. Porque quanto mais fortalecidos nós estamos, muito mais nós conseguimos auxiliar as pessoas que nos pedem esse tipo de ajuda. Esse excesso de disponibilidade ao outro que muitas pessoas têm, acaba nos levando ao esquecimento de cuidar de nós mesmos. Você pode perceber que há pessoas que você conhece, pessoas que de repente são na sua família, dentro da sua casa, que se dedicam exclusivamente a cuidar de filhos, por exemplo, de netos, de noras, de genros, sei lá, de irmãos, de mãe, de pai, e de repente a vida passa e essas pessoas, elas esquecem de cuidar delas mesmas, não dá tempo. Eu atendo pessoas lá no consultório que vêm me trazendo isso não como uma queixa, não como uma reclamação, mas como uma constatação. Caramba, eu fiz tudo o que eu podia pelo meu pai, eu fiz tudo o que eu podia pela minha mãe, eu fiz tudo o que eu podia pelo meu marido, eu fiz tudo o que eu podia pelos meus filhos. Agora, eu não tenho mais a minha mãe, que já foi, eu não tenho mais o meu pai, que já foi, eu não tenho mais o marido, que já foi de alguma forma, ou ele desencarnou, ou ele simplesmente cansou daquela vidinha medíocre, limitada, e acabou encontrando uma outra pessoa que deu um alento na vida dele. E aí, de repente, os filhos também vão embora. E chega num determinado momento transpessoal da vida dessa pessoa que ela se vê absolutamente sozinha. E muitas vezes se passaram 40, 50, 60, 70 anos, né, na vida dessa pessoa, e ela se sente incapacitada de fazer qualquer coisa por ela mesma.
Então, se você conhece pessoas assim, essas pessoas precisam de ajuda, né? Se você estiver, inclusive, achando que, de repente, esse nosso tema, a forma como nós tratamos esse tema é conveniente, é legal, é agradável, procura compartilhar essa live com essas pessoas, porque o objetivo maior, o objetivo principal desta live é procurar dar um caminho a quem não tem caminho, sabe? Então, uma pessoa que está entrando, que está enveredando por esse caminho agora de se dedicar exclusivamente ao outro e esquecendo completamente de si mesmo, sabe? Quando isso está numa fase inicial ou está numa fase intermediária, de certa forma, é bem mais simples de se solucionar do que depois de 30, 40, 50, 60 anos. Tudo aquilo que você for fazer pelo outro, faça. Não deixe de fazer, mas se coloque em primeiro lugar. Faça primeiro por você. Faça tudo o que é possível ser feito por você, para que de repente você possa estar estruturado e não precise ficar sozinho ou sozinha. Porque acaba ficando sozinho ou sozinha aquele que não se valoriza, aquele que se desvaloriza, não é? Isso nos casamentos, infelizmente, é algo muito, muito, muito natural, não é? Porque quando um casal se conhece, um menino, uma menina, então existe uma série de motivos que acaba levando com que aquelas duas pessoinhas se juntem, não é? Passem a viver juntas, se casem e de repente passem a dividir uma vida. Só que vai chegando um momento em que vem um filho, e vem outro filho, e vem mais um filho, e daqui a pouco vem neto, e essa menina que ele conheceu, que aquele garoto conheceu, deixa de ser uma menina para se tornar uma espécie de uma cópia da mãe dele. E aí, automaticamente, ele já começa a ficar num segundo plano. Então, quantas pessoas vocês conhecem, por exemplo, em que o marido acaba ficando no segundo plano? Porque não sobra espaço para ele, porque boa parte dessas mulheres, não só mulheres, homens também, boa parte dessas pessoas que se dedicam exclusivamente a cuidar do outro, elas esquecem de si próprias, elas esquecem das pessoas que estão mais próximas dela, né? Então, veja, o que eu vou dizer agora pode parecer bastante engraçado, mas não tem nada de graça nisso. Você sabia que ser disponível demais vicia? Parece brincadeira, como eu disse, mas não é brincadeira, sabe? Note as pessoas com quem você convive. Muitas dessas pessoas, elas querem mudar. Muitas pessoas que chegam no consultório depois de 20, 30 anos de um casamento, elas vão lá, elas querem mudar, mas elas não conseguem. Elas não sabem como mudar, sabe? Elas não conseguem encontrar dentro delas mesmas uma veia, um viés, um caminho em que elas possam se libertar desse aprisionamento autoimposto que elas mesmas criaram para elas. Então, essas pessoas deixam de viver a sua vida para viver a vida dos outros e, dependendo do tempo, muitas vezes elas têm muita dificuldade para conseguir olhar para trás, deixar tudo aquilo que passou e modificar as suas estruturas de vida a partir daquele momento. Então, mais uma vez eu vou te falar, eu vou te dizer, se eventualmente você conhecer pessoas que vivam isso, procura compartilhar essa live com essas pessoas. Não é que nós vamos inventar aqui a pólvora, não, mas nós vamos falar de assuntos que de repente as pessoas nem conversam, elas nem pensam. Muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar esse tipo de assunto. Porque se elas vão conversar com pessoas próximas, muito provavelmente essas pessoas próximas sejam muito parecidas com ela. Então, essas pessoas acabam trocando figurinhas e acabam não encontrando saída. E a única saída que existe para uma situação como essa é você se colocar em primeiro lugar. É você se privilegiar. Então, se você é o tipo de pessoa que vive para fazer tudo pelo outro, então procura compreender isso de uma vez por todas. Ou você realmente se coloca em primeiro lugar, ou você está perdido. Então essa é uma realidade que muitas mães conhecem muito bem, não é? E uma maneira bastante eficaz de combater esse tipo de situação, de aprisionamento, é dizendo não.
A Renata está dizendo aqui, ela não tem vida própria e ela nem percebe. Exatamente. Renata, pessoal, especialmente quem está chegando agora, se eventualmente vocês quiserem fazer algum comentário, alguma crítica ou alguma pergunta, alguma dúvida, cliquem isso no pontinho de interrogação, já tem 5 pessoas, que fica mais fácil para mim identificar, para a gente poder trocar informação. O objetivo de uma live não é um monólogo, né? É que infelizmente vocês aqui não podem falar, mas escrevam justamente para que a gente possa de fato trocar informações, porque o objetivo daqui da live é isso, é uma troca de informações, para que de repente você falando alguma coisa que você viva, sabe, que você esteja vivendo, você traga a realidade, você traga à tona da sua própria realidade, e aí você encontre caminhos para modificar a sua estrutura de vida. Mas um dos caminhos mais objetivos para você se libertar de uma situação em que você tenha se colocado à disposição de muitas pessoas e não consiga mais sair, a única alternativa para isso, ou a melhor, ou a mais rápida, é dizer não. É que tem coragem, há que se ter bastante coragem para isso, né? Eu já coloquei em algumas lives, talvez se vocês me acompanham nessas lives, eu citei alguns casos, por exemplo, de uma senhora que uma vez chegou no consultório, e ela chegou depressiva, angustiada. Por quê? Porque ela não era ouvida. Porque a pessoa que se entrega demais, ela deixa de ser ouvida, ninguém mais percebe. Ela se torna uma paisagem, ela se torna um quadro. E aquela senhora, ela tinha se transformado num tapete de parede, sei lá, acho que foi esse o termo, se não me falha a memória que ela utilizou. Eu me sinto na minha casa como se eu fosse um tapete de parede, as pessoas passam por mim e parece que eu sou invisível e eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais como viver, porque eu não estou suportando. Muitas vezes eu penso em tirar a minha própria vida, isso é uma colocação daquela senhora. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho com ela que durou alguns atendimentos, algumas semanas, poucas semanas, 4, 5 semanas, uma coisa assim, 6 semanas, é que já faz algum tempo, não é? E o trabalho com ela, o inicial, foi dizer não. Você precisa aprender a dizer não. Você faz isso para mim? Não, não faço. Dá para você fazer isso para mim? Não, não dá. E não dá. E não dá. E o que vai acontecer é que as pessoas vão se revoltar. Porque uma vez que você se coloca como capacho de alguém ou de muitas pessoas, essas pessoas não vão querer perder o capacho, não é? E essa senhora, ela entendeu exatamente aquilo, sabe? E ela saiu do consultório, ela saiu daquele dia, daquele atendimento, ela saiu já sendo uma outra pessoa, com outro ar, respirando de forma diferente, até o olhar dela estava bastante contundente. Não é? Na semana seguinte, ela chegou ao consultório sorrindo. Ela disse, caramba, eu nunca tinha imaginado que seria tão fácil dizer não para todo mundo. E está todo mundo muito bravo comigo. O meu marido está muito bravo comigo, porque ele está querendo saber o que houve, com quem eu estou envolvida e quem é que está fazendo a minha cabeça. E aí eu disse a ela, diga a ele que a senhora está vindo aqui, diga a ele que nós estamos desenvolvendo um trabalho para que a senhora seja feliz. E passados alguns dias eu recebi um telefonema. Naquela época quase não se usava ainda o WhatsApp, era muito telefonema, né? As pessoas deixavam um recado, pegavam na caixa postal e retornava. E era um homem querendo marcar um atendimento, marquei o atendimento. Quando esse homem chega no consultório, ele chegou lá parecendo uma carranca. Sabe aquelas carrancas que você vê, especialmente no Nordeste, que se faz com madeira, aqueles bichos feios, na Índia não, acho que na China. Aquele homem, ele entrou naquele consultório que parecia uma carranca, ele era uma carranca sentada ali na minha frente. Ele foi lá para tirar satisfação comigo do que eu havia feito com a família dele, do que eu havia feito com a mulher dele. Na hora que eu comecei a conversar com ele, e eu comecei realmente a colocá-lo no devido lugar, porque ele estava destruindo a mulher dele, a pessoa que ele dizia tanto amar, ele começou a compreender, foi difícil, mas ele começou a compreender, e ele começou a gostar muito mais da mulher dele. Ele começou a respeitar muito mais a mulher dele, pura e simplesmente porque essa mulher começou a se respeitar. Eu poderia ficar aqui nessa live citando muitos casos. Poxa, 25 anos de atendimento, então,
Há muitas histórias, né? Daria para escrever um livro. Eu vejo médicos nos Estados Unidos, psiquiatras, por exemplo, escrevendo livros dos seus feitos em terapia. Daria para fazer isso também, pegando autorização de todas essas pessoas. É que eu acho que não tem sentido. Eu, particularmente, acho que não tem sentido. Mas eu já perdi as contas de quantas pessoas eu consegui auxiliar no decorrer desses 25 anos de terapia, sabe? De praticar a terapia holística, a terapia integrativa. Eu já perdi as contas de quantas pessoas eu consegui auxiliar a voltar à vida. Bom, é preciso, então, eu estava falando com relação ao não, né? A forma mais rápida e objetiva e prática de você parar de se dedicar exclusivamente aos outros e voltar a se dedicar mais a você é dizendo não. Porque cada não que você disser para quem quer que seja, será sempre um sim para você. Cada vez que alguém te pede para fazer alguma coisa e você diz sim, você está dando um sim para aquela pessoa e é um não para você, porque você está abdicando da sua própria vida em prol do outro, em função do outro. Se você continuar fazendo isso, você vai enfiar os pés pelas mãos e aí automaticamente você vai perder o bonde da história, né? Então é preciso aprendermos a impor limites saudáveis para proteger a nossa própria essência, sabe? E garantir que nós não sacrifiquemos a nossa felicidade em nome dos outros. Porque há pessoas que se acreditam felizes durante muito tempo na vida. Não, eu sou muito feliz porque eu faço tudo pelo meu filho, eu faço tudo pela minha filha, eu faço tudo pelo meu neto. Tá, e como é que eles te tratam? Ah, eles nem olham para mim. Eles não têm tempo, coitadinhos, sabe? Eles estudam muito, eles trabalham muito, eles saem todos os dias, eles vão lá para os locais de trabalho deles e de repente quando eles voltam eles estão tão cansados, eles querem mais é sair com os amigos, sabe? Eles querem beber, eles querem se divertir, eles querem se distrair e eu entendo isso. Tá, você entende isso. E como fica a sua vida? Na jaula? E aí quando você começa a ter esse tipo de diálogo com esse tipo de pessoa, a coisa começa a ficar feia. Porque de repente aquela pessoa que se achava muito feliz, achando inclusive, por exemplo, que estava agindo absolutamente de forma correta, ela percebe que ela foi a sua pior inimiga até hoje. Márcia Marques, eu gostaria que você pegasse a sua colocação e colocasse aqui no pontinho de interrogação, porque senão depois eu acabo me perdendo, tá bom? Bom, então é crucial que nós deixemos de ser excessivamente disponíveis para os outros e passemos a focar a nossa atenção nas nossas próprias vidas e nas nossas conquistas pessoais. Quando eu converso com uma pessoa, eu estou falando mulher, parece que é só a mulher que entra nesse tipo de situação, mas não é não. Pessoas, homens também, se colocam nesse tipo de situação, se dedicam tanto aos outros e quando vão perceber, as suas vidas passaram. E aí de repente, quando a pessoa começa a olhar para trás, ela vê que ela não fez nada por ela. Então você que está aqui agora, que está chegando aqui agora, vou pedir mais uma vez, pessoal, vocês que estão escrevendo, por favor, peguem o que vocês escreveram e cliquem nesse pontinho de interrogação, para que eu não me perca no decorrer da live, quando eu começar a procurar interagir melhor com vocês, tá bem? Então nós temos conquistas pessoais. Eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. É que autoanálise quase ninguém faz, sabe? Mas eu gostaria que você se transformasse num observador silencioso, ou uma observadora silenciosa de si mesmo, de si mesma. Sabe? Veja o que você fez por você hoje. Não vai me dizer que foi no cabeleireiro e que nem que foi fazer as unhas. O que você fez por você na última semana? O que você fez por você nos últimos 30 dias? O que você fez por você nos últimos 180 dias? O que você fez por você no último ano, nos últimos 360 dias? Dependendo da situação, essa conversa, essa autoconversa, essa conversa interna, ela começa a ficar desesperadora.
Porque é o momento em que as pessoas percebem que há 10 anos elas não fazem nada por elas mesmas, sabe? Eu conheço pessoas que de repente, há 20 anos atrás, eram pessoas prósperas, sabe? Pessoas que estavam no topo do topo do topo das suas próprias carreiras, né? Para atingir enormes objetivos na vida, para fazer coisas importantíssimas que elas vieram fazer, a nível profissional, por exemplo, mas aí de repente vem um filho. E aí essas pessoas, muitas dessas pessoas, se largam completamente, se abandonam completamente pela maternidade. Olha que coisa linda, que coisa bonita. Aí essa pessoa com 50 anos de idade, por exemplo, não sabe se vai para frente, se vai para trás, se anda, se senta, se corre, se chora, se deita, se dorme, porque não tem mais caminho, não tem para onde ir. Sabe, aquilo que você faz aos 20 anos de idade, você não vai conseguir fazer aos 50 anos com tanta facilidade, até consegue. Mas, então, procura compreender, quer ser mãe? Seja mãe, mas saiba existir, saiba agir de acordo com aquilo que o seu próprio espírito espera de você. Espírito nenhum espera que aquela pessoa se anule para ser mãe de família, mãe dos seus filhos, mãe dos seus netos, mãe do cachorro, do periquito, do papagaio. Não dá. Quer fazer isso? Faça. Só que depois você vai quebrar a sua cara. Por isso, esse tema aqui, quem é sempre disponível demais só se ferra. É grosseiro, não é, esse tema? Eu sei que é grosseiro, mas acontece que é isso que acontece. Quem é disponível demais só se ferra. Porque se esquece. Porque esquece de si mesmo. Porque esquece que tem uma vida, que tem um anseio. Quantas pessoas poderiam ter se tornado motivos de exemplos para tanta gente na humanidade, mas que se abandonaram de tal forma que simplesmente entraram dentro de uma concha e ali ficaram. E de repente perderam enormes oportunidades de realização. Agora, muitas pessoas me perguntam, poxa, e agora o que eu faço? Eu não consigo mais mudar. Ok, provavelmente se você vai ter que desencarnar, né? Dependendo da idade, dependendo da forma como você se coloque. Agora, na próxima encarnação, procura entender. As pessoas se perguntam por que eu estou encarnando sucessivas vezes. Está encarnando porque não se liberta. O seu papel aqui agora é se libertar. O motivo da sua existência agora é libertação. É se libertar desse sistema de vida tridimensional nosso, que é denso, que é pesado, que não é legal. Não é legal para ninguém, nem para nós e nem para ninguém. Porque o outro que está se valorizando da nossa pseudo-fragilidade aqui agora, automaticamente ele também está incorrendo em erros, porque ninguém aqui nasceu para ser macaco gordo, ninguém aqui nasceu para quebrar galho de quem quer que seja. Cada um de nós tem estrutura, tem capacidade para fazer coisas por si mesmo, para lidar com a sua própria vida. As únicas pessoas a quem nós devemos estar disponíveis 48 horas por dia, 72 horas por dia, a única pessoa somos nós mesmos. Nós precisamos estar à nossa disposição em tempo integral. Porque se nós não estivermos à nossa disposição em tempo integral, a nossa vida vai passar e quando nós chegarmos num determinado ponto da vida que nós olharmos para trás, nós não vamos mais conseguir recuperar aquela essência divina, aquela frequência messiânica que foi inserida dentro de um óvulo, sabe? Dentro de uma nova existência, dentro de uma nova personalidade para mudar o mundo. O nosso grande objetivo não é construir pontes, prédios, aviões, ter filhos e construir famílias, constituir famílias. Há pessoas que dedicam suas vidas inteiras a isso, né? Eu conheço homens, por exemplo, que de repente não faziam nada por si mesmos porque tinham que educar os filhos. Não podiam fazer nada porque agora estavam na faculdade os filhos. Agora também não podiam fazer nada porque agora os filhos se formaram e agora os filhos precisam de um empurrãozinho, sabe? Você não teve empurrãozinho nenhum quando você tinha 18, 20 anos. Você teve que ser o seu próprio empurrão e você chegou aqui agora e chegou bem. Mas acontece que as pessoas que são viciadas
em dedicar as suas encarnações em prol de alguém, elas nunca conseguem arrumar tempo, né? E aí, de repente, o filho agora já tem empresa, já conseguiu se estruturar, mas aí nasceu o neto, e aí vem o bisneto, e assim a vida vai seguindo até que vem um desencarne sofrido, melancólico, ressentido. E aí, essa pessoa que está desencarnando agora vai se transformar numa personalidade múltipla, das quais eu falo tanto nessas minhas lives, e vai acabar sendo incorporada a um novo personagem, só que estando guardada no subconsciente dessa nova pessoa que vai nascer lá na frente. Então, além de não ajudar aquela pessoa que vai lá nascer lá na frente, ainda vai infernizar a vida do coitado ou da coitada, porque vai pegar esses limites todos com os quais viveu uma encarnação inteira e vai impor, não é que vai querer impor, vai impor. E se essa personalidade atual, essa pessoa que nasceu, não tiver estrutura, vai fazer exatamente a mesma coisa que na vez anterior, e assim vai. Então, por que nos somos tão disponíveis para as pessoas? Por que nós nos permitimos escravizar? Sabe, quando nós nos permitimos escravizar a quem quer que seja, nós deixamos de ser donos das nossas vidas e abolimos dentro de nós qualquer tipo de anseio. Nós abdicamos dos anseios. Nós deixamos isso para lá. Nós deixamos isso para depois. Só que esse depois nunca chega. Uma coisa é você pensar, depois eu penso nisso com 20 anos de idade. E outra coisa é você pensar, depois eu penso nisso com 50 anos. Outra coisa, pior ainda, é depois eu penso nisso com 70 anos. Com 80 anos não tem mais depois. Você simplesmente se entrega à inércia daquela vidinha medíocre que provavelmente você criou e ainda se acostumou a acreditar que aquilo é legal, então você diz, feito um papagaio, que a sua vida é muito legal e que você fez tudo, você construiu a humanidade. Você não construiu nada, você construiu gente que não vai chegar em lugar nenhum nunca, porque o dia que você desencarnar, essas pessoas não vão saber o que fazer da própria vida. Eu conheço pessoas com 40, 45, 50 anos de idade que nunca trabalharam, sabe? E que sempre estudaram. Não, porque eu estou estudando, porque eu estou absorvendo informação, eu estou absorvendo conhecimento. Aí, de repente, o progenitor, o pai ou a mãe, sei lá, vai embora, desencarna. E aí essa pessoa se vê em papos de aranha, porque ela não sabe para onde seguir, sabe? Então, muitas vezes, uma pessoa com 40, 50 anos, ele vai agir e pensar como se fosse um adolescente. Como se ele fosse uma pessoa completamente desprovida, quase um primata, sabe? Desprovida de uma capacidade de se manter, de se estruturar nessa sua vida atual. Até um ponto que nós passamos a nos questionar se realmente nós temos valor. Então, esse é o problema maior. Quando a pessoa chega nesse tipo de momento, ela começa a se questionar, será que a minha vida tem valor? Será que eu presto de fato para alguma coisa? Será que de fato eu servi para alguma coisa? Sabe, esse tipo de pessoa, quando desencarnar, 6 meses depois, ninguém vai mais lembrar. Se você não construiu nada, se você não criou nada a não ser a sua beleza de família, depois de 6 meses, a sua beleza de família não vai nem sequer lembrar que você existe. Dependendo da situação, nos próximos 6 meses, quando você desencarnar, os seus rebentos vão estar se degladiando e se matando para pegar aquilo que você construiu, o pouco que de repente você construiu. Mas vão lembrar de você, vão lembrar dos seus feitos. De que feitos? Você abdicou da sua vida. Você se inutilizou. Você se amortizou. Você esqueceu. Amortizou não é o termo. Você se inutilizou. Você esqueceu de si mesmo, porque alguém disse para você, sabe, alguém vem dizendo para você há séculos e séculos e séculos que a vida é assim. O seu bisavô disse para você, o seu avô disse isso para você, seu pai disse isso para você, e tomara que de repente você não esteja dizendo isso para o seu filho ou para sua filha. Porque automaticamente, se você está fazendo isso, seja lá quem for você está perpetuando a miséria humana. Você está perpetuando essa bendita existência tridimensional
que realmente de bendita não tem absolutamente nada. Bom, portanto, seja disponível única e exclusivamente a você. Não coloque ninguém entre você e você mesmo, sabe? Do primeiro ao último lugar, seja você. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, décimo eu. Porque se você fizer isso, você vai ser melhor pai. Você vai ser melhor mãe, você vai ser melhor marido. Você vai ser melhor mulher, melhor filho. Quando você não deixa entrar ninguém, absolutamente ninguém, entre você e você mesmo, poxa, a sua vida, ela se transforma em algo extremamente promissor. Extremamente promissor. Assim nós nos fortalecemos, sabe, quando nós começamos a olhar para nós mesmos e começamos a valorizar aquilo que nós trouxemos para ser utilizado de nós para nós mesmos, nós passamos a nos tornar reconhecidos. Pode notar que as únicas pessoas que de fato são reconhecidas nesse planeta são as pessoas que fazem tudo por elas mesmas. Então uma pessoa, quando faz tudo por ela mesma, ela vai ser lembrada pela eternidade, por muito tempo. Imagina, Abraham Lincoln vai ser lembrado pela vida inteira, pela disciplina que ele tinha, sabe? Pela determinação que ele tinha de se tornar presidente da República. Se você pegar Henry Ford, a vida inteira esse cara será lembrado. Se você pegar a vida de Porsche, Ferdinand Porsche, a vida dele inteira, embora o início da vida dele, o início daquela carreira dele tenha sido meio tortuosa, por estar lidando com um povo extremamente doente, extremamente dementado, mas ele fez coisas, ele criou coisas do nada, e ele se transformou numa pessoa que de fato se tornou importante. Agora, quantas pessoas você conhece no seu meio, no seu dia a dia, que depois de 6 meses alguém fica falando sobre ela? Ninguém, porque a pessoa não deixou nada. Ela entrou em um corpo, viveu naquele corpo, saiu daquele corpo e não fez porcaria nenhuma, nem por ela, nem por ninguém. Ela simplesmente cumpriu um papel que lhe foi passado de ser bode expiatório, de ser capacho de alguém, e é isso que ela vai ensinar, porque você tem que ser capacho de alguém. Você tem que fazer tudo, 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 tudo. Não meça esforços para fazer tudo pelo seu filho. Não está errado, tem que fazer. Mas quando você se coloca em primeiro lugar, você fica mais forte, e o seu filho vai ter você como exemplo. E não depois de uma idade avançada, ele ser colocado de lado como se fosse um fardo, que é o que geralmente acontece com boa parte dos filhinhos e papais, né? O sujeito, ele nem diz que ele é filho daquele fulano, daquela ciclana, porque aquela ciclana, ela teve que lavar roupa. Lembra da história da lavadeira que existia no século XIX, século XX? Ainda existe isso hoje, né? A mãe se matando, se arrebentando, não tem mais mãos, para o filhinho poder fazer uma universidade, cursar medicina. Depois ele nem mostra a mãe porque ele tem vergonha de mostrar a mãe. Imagina, ele, um doutor, uma pessoa importante, vai dizer que ele é filho daquele projeto de gente. Eu estou sendo muito duro? Desculpa, não é essa a intenção, né? Mas eu estou trazendo para a gente poder conversar nessa live situações conflitantes de pessoas que se automutilam, se autodestroem. Situações que eu venho acompanhando, infelizmente, há mais de 20 anos, praticamente 25 anos. É muito importante, então, nós sermos observadores silenciosos de nós mesmos. Então aí vem uma pergunta que eu já fiz no início da live. Você costuma se autoanalisar com frequência? É uma pergunta que eu estou fazendo a você. Você costuma se autoanalisar com frequência? Responde aí, sabe? E clica no pontinho de interrogação para a gente poder conversar. Você costuma se analisar, fazer uma autoanálise com frequência? Se você não faz isso, passe a fazer e você vai ver os prodígios que você vai realizar na sua vida. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua existência. Bom, como é que você se vê? Você se respeita? Você é uma pessoa respeitável? Essa é uma pergunta para você responder para você mesmo, não precisa nem escrever aqui, né?
porque a coisa muitas vezes é tão vergonhosa que é difícil até de falar. Mas você se respeita? Você é uma pessoa respeitável? Quando eu pergunto se você é respeitável, estou perguntando se você é respeitável de você para você mesmo. Porque quando uma pessoa se ama, todo mundo a ama. Quando uma pessoa se respeita, todas as outras pessoas a respeitam. Isso é uma condição sine qua non. Ou você gosta de você, ou os outros não vão gostar. Só que na prática as pessoas não se amam, elas não gostam de si mesmas, e elas elegem alguém, alguma pessoa ou algumas pessoas, e elas exigem que essas pessoas façam por elas aquilo que elas não conseguem fazer. Então como é que você está? É muito importante que você compreenda isso, porque ou você se respeita, sabe, na vida, ou você se respeita, se você quiser de fato ser respeitado na vida, ou você faz isso, ou você vai se tornar, infelizmente, uma pessoa insignificante e medíocre. Insignificante porque você será o tipo de pessoa que vai falar e ninguém ouve. Sabe aquele tipo de pessoa que chega numa determinada idade e ele fala e ninguém ouve? Ninguém ouve. Então quando você tem um velho na sua frente, uma pessoa idosa, sei lá, não precisa ser tão idosa, 50 anos, porque para quem tem 18, 20 anos, 50 anos é velho, né? Então quando você tem uma pessoa com 50 anos na sua frente e que atingiu, ele é superintendente de uma empresa, de uma multinacional, sei lá, ele é médico, ele é um advogado de ponta, ele é um engenheiro de ponta, é um arquiteto de ponta, é um enfermeiro de ponta, é alguém que atingiu espaço na sociedade, todo mundo vai ouvir o que essa pessoa vai falar. Agora, se você teve uma vida insignificante e medíocre, vai chegar um determinado momento da sua vida que nem você mesmo vai se dar realmente valor. Essa vida aqui é bem simples, sabe? Ou você muda, ou você se muda. E esse ou você se muda significa que você está perdendo uma oportunidade de ser alguém de sucesso nessa existência. Decide agora. É uma decisão. É só uma decisão. Lembra do que nós conversamos no início da live? Vocês que estão entrando agora, vocês não pegaram, mas a live vai ficar gravada, então procurem assistir. Né? O primeiro passo para você se valorizar é você dizer não. E não, é uma sequência de nãos, sabe? São muitos nãos. Porque você não tem que resolver problema de ninguém, né? Você não precisa abdicar da sua existência para resolver problema de ninguém. Do que é que precisa uma flor para ser bonita? De nada. Ninguém tem que regar essa flor. Imagina uma flor que nasce no meio da Amazônia, onde o homem nunca passou, ou de uma mata fechada, onde o homem nunca chegou. Essa flor é bonita, ela é linda. Agora, do que é que ela precisa? De nada, a natureza a provê. E a natureza, ela consegue prover a cada um de nós. Porque quando nós nascemos num planeta tridimensional como a Terra, nós nascemos estruturados internamente para percorrer aquele caminho do início ao fim. Sabe? A informação que consta do seu nome e da sua data de nascimento, essa informação, ela é um manual de instruções que você não lembra, mas que se você se transformar num observador silencioso, uma observadora silenciosa de si mesmo, todas essas informações que estão nesse manual de instruções, essas informações vêm à tona. Todas essas pessoas que foram sucesso, que marcaram os seus nomes na humanidade, são pessoas que souberam ler esse registro akáshico. São pessoas que souberam ler esse manual de instruções existente dentro dela. Então, essa é uma condição indispensável para qualquer um de nós. Ou nós nos respeitamos, ou nós nunca seremos respeitados. Ponto. Pacífico. Ponto final. Né? Imagina, para um médico, um psicólogo, um terapeuta, né? Se ele não se respeita, quem é que vai respeitá-lo? Como é que uma pessoa consegue, por exemplo, se firmar numa profissão
como engenheiro, como médico, como psicólogo, como terapeuta? É porque ele confia em si mesmo. Essa pessoa faz por si mesmo tudo o que é necessário ser feito. E o outro a vê como exemplo. Então, para quem você é exemplo? Você é exemplo de fato para alguém? Ou o exemplo que você está deixando para alguém é algo deprimente, deplorável? É algo que simplesmente vai fazer com que, de repente, mais um fracassado ou mais uma fracassada possa existir nesse nosso planetinha maravilhoso, né? Então, se você é o tipo de pessoa que se predispõe a ajudar quem quer que seja, sacrificando as suas próprias necessidades, você está na contramão da sua própria história. E não há para quem reclamar. Não adianta ficar chorando, reclamando, rezando e pedindo para Deus te ajudar. Porque não há como te ajudar se você não se ajudar. Quando nós pedimos ajuda ao Criador, é claro que a ajuda vem. Ela vem antes de nós pedirmos. Porque quando nós vamos pedir alguma coisa e o Criador habita dentro de nós, então a solução se apresenta. Mas acontece que quando muitas vezes nós pedimos alguma coisa ao Criador, nós queremos que a solução venha pronta, e a solução não vem pronta, porque ela não existe. Ela vai passar a existir quando eu sintonizar aquilo que o Criador está querendo me colocar. Sabe? Então você é uma pessoa com Deus, você é um com Deus. Você consegue compreender que Deus habita em você? Sabe, eu não estou falando aqui de religião, tá bem? Eu não tô nem entrando nessa questão. Seja lá a sua religião qual for, se você é católico, se você é evangélico, se você é budista, se você é muçulmano, essa conversa vale para todos. Porque todos nós estamos vivendo como humanos. Nós acreditamos ser humanos, mas nós não somos humanos. Nós entramos dentro de uma roupagem e não conseguimos sair. E a pessoa que se predispõe a levar uma vida inteira fazendo tudo por todo mundo e ainda acreditando que ela é legal, essa pessoa vai fracassar. E não estou rogando praga para ninguém. Muito pelo contrário, meu papel é auxiliar as pessoas a sair de onde elas estão. O objetivo dessa live e de todas as outras lives que eu faço é sempre trazer à tona uma possibilidade real de libertação. Então, mais dia, menos dia, se você é esse tipo de pessoa, você será muito maltratado pelas pessoas que você ajudou a elevar e pela vida. Talvez, de repente, não tão pelas pessoas, se houver dentro dessas pessoas alguém que tenha um pouco de discernimento, o mínimo que essa pessoa tem a fazer é carregar você no colo, né? Mas você conhece muita gente que carregue pessoas que serviram para elas de esteio no colo? Eu, infelizmente, não vejo. Porque o meu laboratório é o meu consultório. O meu laboratório é o meu consultório. Tudo aquilo que eu venho trazendo nessas lives são coisas que eu vivencio naquele consultório. Tirando pessoas do buraco, tirando pessoas de quadros de depressão, de ansiedade, de culpa, sabe? Enfim, nós precisamos nos colocar muito melhor nessa vida, porque essa vida ela pode acabar a qualquer instante. A nossa vida é como uma lâmpada, sabe? Uma lâmpada. Uma lâmpada não avisa que vai queimar, ela queima. Uma lâmpada não avisa que vai queimar, ela simplesmente queima. Então, se eu sei que a minha vida é como a vida de uma lâmpada, o que eu preciso fazer? É parar de me preocupar com o passado. Porque eu não pego mais o passado não existe mais. A única coisa que eu tenho é o agora. Nesse aqui agora. Então, agora, se eu entendo isso, cada minuto da minha vida vale ouro. Cada minuto da sua vida vale ouro. Tudo aquilo que você não fez pelo outro, aliás, desculpe, tudo aquilo que você não fez por si mesmo, em prol do outro, você tem tempo de mudar. Há tempo de você mudar. Mas a mudança consiste em você se colocar em primeiro lugar.
em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar. Daí a importância de nós vivermos o agora. Porque cada minuto que passa vale ouro. Cada minuto que passa não volta. Cada minuto que passa não volta. Que isso seja um mantra na sua vida, porque isso é para mim. Isso é um mantra na minha vida. Cada minuto que passa não volta. Não vai voltar. Não tem como voltar. Porque já passou. O passado, essa relação tempo-espaço é algo que só existe aqui na Terra. Enquanto nós estamos acordados. Porque quando nós estamos dormindo, nós estamos na quarta dimensão, a relação tempo-espaço na quarta dimensão é infinitamente diferente dessa daqui. Pessoal, se aquilo que nós estamos conversando está sendo importante para você, procura compartilhar com outras pessoas que você saiba que possam se valer desse tipo de conversa, porque é uma conversa, né? Procura, inclusive, dar o seu like, porque dessa forma o algoritmo ele vai levar esse conteúdo para mais pessoas que poderão se fazer valer disso tudo, não é? Se nós pudermos evitar que uma, duas, três, cada um de nós, uma, duas, três pessoas se tornem pessoas depressivas, pessoas ansiosas, pessoas autodesvalorizadas, a nossa vida valeu a pena. Eu tenho um mestre, tenho muitos mestres, mas um deles é Ramatiz. Então Ramatiz, ele diz isso de várias formas em vários livros. Você está aqui para salvar a humanidade. Você está aqui para salvar pelo menos uma pessoa na sua vida. Mesmo que essa pessoa seja você. Então, o quanto você se valoriza. Então, se você está gostando desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, porque é um trabalho, nós vamos conversar agora, né? Procura compartilhar e dar aí o seu like, deixar seu like para que o algoritmo possa encaminhar esse conteúdo para mais pessoas. Então, pessoas eternamente disponíveis, elas tendem a ser as suas piores inimigas. Vamos repetir? Pessoas eternamente disponíveis tendem a ser as suas piores inimigas. Então, ou você muda, ou você se muda. Seja a sua prioridade. Olha só, que coisa bonita. Cuide-se bem. Você sabe cuidar bem dos outros? Cuide-se bem. Faça isso em favor do seu próprio bem-estar. Você é o seu único patrimônio. Sabe, eu falei isso numa live segunda-feira e algumas pessoas me mandaram mensagem depois. Você é seu único patrimônio, você não tem absolutamente nada, você não tem porcaria nenhuma que você consiga pegar. Você não tem carro, você não tem caneta, você não tem dinheiro, você não tem avião, você não tem helicóptero, você não tem caminhão, você não tem bicicleta, você não tem nada. Isso tudo está sendo cedido para que a sua existência possa ser um sucesso. E olha quantas coisas o universo cedeu para que a sua vida fosse um sucesso e de repente você pode estar num momento dessa sua vida se sentindo absolutamente fracassado ou fracassada. Bom, eu gostaria que vocês compartilhassem suas experiências e escrevessem aí suas dúvidas, clicassem aqui no pontinho de interrogação. Eu tenho 21 colocações aqui que eu vou começar a ver a partir de agora. Bom, a Lucilene, desculpe. A Lucilene está dizendo, Lucilene Santos. Mas é como ensinar matemática para uma criança de 3 anos. Sim, é. Aí ela diz, Palermo, vejo muita mãe passando por isso. Queria poder derramar esse conhecimento na cabeça dela. Sabe, para você derramar esse conhecimento na cabeça dessa pessoa, por exemplo, Lucilene, encaminha para ela assistir a live. Se ela assistir a live, ótimo. Se ela não assistir a live, paciência, não é? Você sabe que nós desenvolvemos um trabalho, todas as segundas-feiras, online, de atendimento gratuito, espiritual, online. E eu fiz, sabe, um tutorial, escrevi um tutorial explicando com vídeo, para as pessoas entenderem mais objetivamente do que se trata o tratamento, né? O que significa aquele tratamento. Aí eu mando o tutorial, mas as pessoas não veem nada, elas não olham nada, elas não leem nada, elas não
olham, elas não assistem um vídeo de 30 minutos, elas não fazem nada, E de repente elas ficam me mandando mensagem. Olha, eu mandei a mensagem como você sugere, mas eu não recebi um e-mail de retorno. Isso é porque ela não leu, porque a última coisa que eu coloco é justamente que não vai haver retorno. Então, Lucilene, eu entendo o que você está falando, mas a minha sugestão é que você faça o seu papel. Né? O meu papel, por exemplo, eu não precisaria estar aqui agora, nesse horário do meu dia. Né? Se eu estou aqui agora é porque eu quero compartilhar alguma coisa para ajudar determinadas pessoas que queiram ser ajudadas a modificar as suas estruturas de vida. Sugere a essa pessoa que assista esse vídeo, sabe? Sugere. Se ela tiver dúvidas, por exemplo, ela pode mandar mensagem para mim, a mensagem ela pode escrever nos comentários abaixo do vídeo, ela pode me mandar mensagem no direct também. Estou à disposição, tá bem, Lucilene? A Dilma, concordo plenamente, ajuda hoje e amanhã é esquecido. É assim que funciona, assim é a vida, assim vem sendo essa vida há milhares de anos, não é de agora, isso também não é novo. Insta Suzana. Além de nos distanciar, as pessoas começam a dizer que somos de outro mundo. Só que nós somos mesmo de outro mundo, Suzana. Aí ela pergunta, e quando dizemos não e no dia a dia percebemos que estamos distanciando das pessoas? Não tem problema, é melhor você se distanciar de um vampiro do que você estar ali com a sua jugular sempre pronta para ele cravar os seus dentes em você. As pessoas, quando você está acostumado a carregar pessoas nas costas, quando você tem o hábito de carregar pessoas nas costas, essas pessoas não vão abdicar disso com facilidade. Elas vão lutar muito para não perder aquilo, sabe? Então, essas mesmas pessoas que de repente estão virando as costas para você hoje, são pessoas, elas estão virando as costas, mas elas estão te olhando. Elas estão percebendo, será que a Suzana tem? Eu acho que a Suzana está meio louca, né? Que doida essa mulher, porque de repente do nada não vou fazer, não quero, vai lá e faz, não faço nada, não. E elas se distanciam porque elas começam a ficar muitas vezes preocupadas, assustadas com você. Que nem aquele senhor que foi no consultório dizendo que ele já estava pensando em internar a mulher dele. Eu falei, quem precisa de internação é o senhor. O senhor precisa de internação, que o senhor é um algoz na vida da sua mulher. O senhor transformou a vida daquela garotinha que o senhor conheceu numa coisa terrível, tenebrosa, e o senhor acha que tem que ser assim. Mas o senhor vai jogar sua bocha, ele jogava bocha. O senhor vai jogar sua bocha, o senhor vai tomar cerveja com os amigos, e ela fica lá fazendo crochê e vendo a maldita novela na televisão, sabe? Então, não se preocupa se as pessoas estão se distanciando. Até porque, para que as pessoas possam nos ver, muitas vezes elas precisam estar distantes de nós, Suzana. A Veneza está dizendo que é verdade, obrigado por participar. A Elis Fotomodel. Tudo que fala é para mim. Meu marido quis atenção exclusiva e agora não sei quem sou. Elis, muda a sua vida inteira agora, numa fração de segundos. Mudar a forma como você se enxerga, mudar a forma como você se vê. Você mudando a forma como você se vê, você mudando a forma como você se enxerga, cara, a sua vida muda. A Duene, há 5 anos não faço nada por mim, depressão profunda. Olha, Duene, é mais fácil sair disso do que você pode imaginar. Muitas vezes você pode estar num estágio de obsessão e auto-obsessão tão profunda que sozinha talvez você não consiga sair disso, mas busca ajuda com algum profissional que possa te auxiliar. Eu estou à sua disposição a nível de atendimentos individuais, presenciais ou online, e também através do atendimento que nós fazemos à distância, todas as segundas-feiras, de forma gratuita para pessoas que vivam no Brasil inteiro e fora do Brasil também. Porque nós atendemos pessoas, inclusive, que moram fora do país. Pessoas que têm que se ajustar com os seus horários, com seus fusos horários, para poder estar conosco das 19 até as 19h30. Então, se há 5 anos você não faz nada por você, então muda agora.
Mas entende que você vai mudar e você vai olhar única e exclusivamente para você, sabe? Eu não sei o que você vive, como você vive, mas faça coisas diferentes. Faça coisas completamente diferentes, sabe? Troca o tipo de roupa, modifica o tipo de roupa, sabe? Modifica o corte de cabelo, sei lá, dá uma de louca. Contanto que você saia desse quadro onde você vai se afundar cada vez mais, está valendo a pena. Qualquer coisa que você fizer está valendo a pena. A Cleide está dizendo, é difícil, mas estou aprendendo a olhar para mim. Mas tenho ainda muitos nãos para dar. Sim, então comece agora, é um atrás do outro. Quanto mais nãos, quanto mais você citar a palavra não, Cleide, menos você vai ter que citá-la no futuro. Porque o folgado, né, ou a folgada, esses folgados, eles tendem a ficar emburrados conosco, que foi o que a menina disse acima, as pessoas começam a se afastar da gente. Então, você vai ter que dizer não, uma vez, duas vezes, três vezes, vai chegar num momento em que você não vai precisar dizer tanto não assim, porque as pessoas vão estar te respeitando, quando você estiver se respeitando. Então aquilo que eu falei para a Duene, Cleide, vale para você também, aliás, vale para mim também, sabe? Vale para todos nós. A Veneza, sim, a vida, o tempo passa e não volta mais. Não volta mesmo. Não volta mesmo. Agora, isso é algo que muitas vezes as pessoas percebem quando passam dos 60 anos, né? Agora, será que eu tenho que esperar passar dos 60 anos para perceber que o tempo não volta? E que o que eu tenho para viver e agora eu posso viver muito bem? Será que eu preciso chegar nos 60 anos ou dá para fazer isso com 30? Ou dá para fazer isso com 20? Ou dá para fazer isso com 40? É claro que dá. É claro que dá. A Suzana, hoje me encontro numa situação de meus pais doentes e só me colocam na situação de ajudar. É isso, é exatamente assim que funciona, né? Eu tive uma paciente, essa minha paciente, uma vez ela me falou isso de uma forma que foi deprimente. Foi deprimente a forma como ela falou, e foi mais deprimente ainda a forma como eu sintonizei aquilo que ela falou. Ela disse, essa moça, essa paciente, ela tinha algumas irmãs, não é? E os pais dessa moça diziam a ela, naquele momento, fulana vai casar e vai ter filhos, fulana vai casar e vai ter filhos, fulana vai casar e vai ter filhos, e você vai ficar aqui e você vai cuidar do seu pai e da sua mãe. Olha que coisa louca, parece praga. Isso parece uma praga, sabe? Imagina que alguém diga para você, fulano vai ficar bem, fulana vai ficar bem e fulano vai ficar bem também, mas você vai ficar aqui, porque é sua missão cuidar de mim, sabe? Cuidar do seu pai e cuidar da sua mãe. É claro que você tem que cuidar, você não pode abandonar as pessoas, mas acontece que isso tudo tem que ter critério. Se você não tiver critério, automaticamente a sua vida ela se perde. A Gislaine, e a esposa perdoar e permanecer nesse relacionamento seria o que falta de amor próprio da esposa? Gislaine, eu não estou aqui fazendo nenhuma apologia a divórcio e separação, não é isso. Eu não estou aqui fazendo apologia a esse tipo de situação. O que eu estou querendo colocar é que dentro da relação que nós temos, nós precisamos nos modificar. Agora, se essa modificação que nós vamos gerar entre nós e nós mesmos vai fazer com que N pessoas se afastem, como foi dito em mensagem anterior, paciência. Sabe, a sua modificação não significa que você vai se encaminhar para uma separação ou para um divórcio. Não. Significa que você está olhando para você. E se o outro não suportar te ver olhando para si mesma, aí ele vai embora. Mas ele foi embora com as pernas dele, e não porque você mandou. Suzana, sentir culpa saindo desse processo é normal? É claro que é normal, mas acontece que a culpa tem que ser alguma coisa dosada.
Porque se você abdicar da sua vida para carregar outras pessoas nas costas, automaticamente você vai odiar essas pessoas lá no futuro. E quando eu digo que você tem que olhar para si mesma, não significa que você tenha que dar uma de louca, virar as costas e ir embora. Não foi isso. Não foi isso que eu falei. Não é? Então, eu preciso fazer as coisas por mim mesmo? Sim. Eu preciso fazer as coisas pelo outro? Sim, contanto que eu esteja bem, contanto que primeiro eu faça por mim. Eu vou fazer alguma coisa para alguém porque eu já estou bem e eu estou trabalhando para ficar bem. E eu não vou me dedicar àquela pessoa 28 horas por dia. Não dá, não é possível. Né? Deixa eu ver a Gislaine, caráter. Olha, a Gislaine está falando, deixa eu ver o que ela continua falando, marido, caráter marido, e no final ele acaba arrumando uma amante 20 anos mais nova, que é a esposa, por falta de... ela não completou. Live maravilhosa, legal. Mas o que acontece é que as pessoas, elas acabam de fato indo embora, sabe? Porque o homem, ele não faz isso por mal. É que o bisavô dele fazia assim, agia assim, o avô também, o pai também, ele acha que esse é o normal, sabe? Há que se criar, ainda nessa terceira dimensão, enquanto existir essa terceira dimensão nesse planeta, há que se criar uma nova forma de existência em conjunto, existência de grupo, existência de casal, sabe? Um casal que dá certo, de fato, é um casal que não interfere um na vida do outro e que faz tudo para que o outro cresça. Quando você ama uma pessoa, você quer que ela seja feliz, você quer que ela cresça, porque senão não é amor, é apego e é posse, não é? Tudo bem? Vamos lá, seguindo. A Duane, estou mudando ao acompanhar seu trabalho, pois sou essa pessoa. Muda, muda. Você vai se tornar uma pessoa infinitamente melhor do que você foi até agora. De você para você e de você para o mundo também. A Miriam Souza, eu faço tanto isso, me dedico às pessoas e esqueço de mim. Estou com problema emocional. Então muda agora, Miriam. Se assume. Se assume, olha para você. Começa a gostar de você. Começa a sentir amor por você. Amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é atitude. Vou repetir. Amor, sentimento, é um amor pobre. É uma coisa insignificante. Quando nós amamos uma pessoa, nós só amamos uma pessoa se nós conseguirmos dar a ela, a essa pessoa, tudo aquilo que nós temos de bom. E eu não estou falando de dinheiro, de bens materiais. Isso também, por se aquilo está inserido dentro do contexto, sabe? Quando nós amamos uma pessoa, nós queremos que essa pessoa esteja muitíssimo bem o dia inteiro e todos os dias. Então, se você percebe que aquela pessoa, ela tem um tino comercial, ela tem um tino para desenvolver qualquer tipo de profissão, você deve incentivar aquilo. Mas e a família? A família se vira, a família ela dá um jeito, a família passa a existir. Eu conversei hoje com uma paciente, que ela dedica a vida inteira dela à família dela. E agora que nós começamos a desenvolver um trabalho para modificar a estrutura da vida dela, ela me diz, semana que vem chega um netinho, que legal, então agora eu tenho mais uma pessoa para me dedicar, então eu não sei o que eu estou fazendo com ela. Porque ela não está conseguindo entender. E veja, não é uma pessoa com uma idade assim tão avançada, não. Mas a pessoa precisa entender que ou ela privilegia a ela mesma, ou ela não vai chegar em lugar nenhum. Deixa eu ver, tem mais pessoas escrevendo aqui. Tá muito legal essa live hoje, hein? Muito bem. Tatiane, minha mãe tem um marido alcoólatra e ausente, mas são sobreviventes enlutados. Como ser prioridade? Olha, um dos dois vai ter que entender essa nossa linguagem, Tatiane. Você não vai conseguir impor isso a ela, sabe? Você não vai conseguir impor isso para sua mãe e nem para o marido dela.
Porque prioridade, a pessoa ela tem que acordar. Sabe quando você acorda de um sono tenebroso? Imagina, Tatiane, que você está tendo um pesadelo e que nesse pesadelo você está sendo machucada, agredida, sei lá, estão fazendo coisas horrorosas com você. O que acontece quando você acorda? Não é um alívio imediato? Então, esse tipo de pessoa, como a sua mãe, por exemplo, e o marido dela, são pessoas que de repente precisam sair desse túnel sombrio e respirar. No que elas respiram, elas mudam. Eu tenho acompanhado, infelizmente, não na integralidade, sabe? Não é de forma integral. Todos os pacientes que eu atendi no decorrer da minha vida, todos eles modificaram. Não, claro que não. Porque as pessoas não querem mudar nada. Via de regra, muitas pessoas não querem mudar nada. Elas querem continuar vivendo daquele jeito. Ah, mas tá ruim, mas tá bom. Ela já conhece aquilo. Ela sabe, ela tem até medo de mudar, porque pode ficar pior ainda. Então, ela mantém aquilo, ela se estrutura naquilo. Tatiane, a minha sugestão, manda sua mãe assistir esse vídeo, essa live. A Gislaine está dizendo, Palermo, se puder indicar algumas leituras, por gentileza, aprendo muito com você. Então, Gislaine, infelizmente eu não tenho assim nenhuma leitura para te indicar nesse sentido. Não tenho. Porque talvez se eu fosse um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, talvez eu tivesse a minha existência voltada para isso, mas eu não tenho. Porque eu vivo mais fora do meu corpo desde que eu tenho 11 anos de idade, mais fora do corpo do que dentro dele. Então todos os meus conceitos são conceitos espiritualistas, né? Aquilo que eu trago vem através de um viés espiritualista e metafísico, mas não exatamente dentro disso que você me pede. Infelizmente eu não tenho como te ajudar nesse sentido. Eu vivo indicando livros e mais livros para as pessoas, mas nesse sentido eu não conheço nenhum. Então, por ter ouvido falar, eu não quero correr o risco de sugerir a você um livro que eu mesmo não aprovaria se eu o tivesse lido. Tá bom? Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês pela participação nessa live. Mais uma vez eu vou pedir a todos vocês, por favor, compartilhem a live com várias pessoas que vocês acreditem viver esse tipo de drama. Cada tema que eu trouxer todas as quintas-feiras será sempre dentro dessa ordem. Eu vou passar a fazer uma live exclusivamente, vou passar a fazer lives exclusivamente no Instagram todas as quintas-feiras às 20 horas. E eu vou procurar estar sempre trazendo algum assunto que seja uma espécie de um influenciador interno para que nós possamos modificar a nossa conduta. São resultados sempre de trabalhos desenvolvidos no consultório nesses 20 e tantos anos, por um viés metafísico, né? Neurocientífico muitas vezes, mas não adianta eu querer sugerir livros de neurociência, porque nenhum deles fala sobre o assunto. É que quando você procura entender o cérebro, quando você procura entender a ligação entre o cérebro, o seu espírito e sua alma, você vai formando conceitos que não estão em livro nenhum, tá bom? A Eliane, deixa eu tentar responder o que a Eliane está perguntando aqui. Tem mais duas pessoas. Eu vou, enquanto tiver gente colocando colocações aqui no pontinho de interrogação, eu vou continuar respondendo, tá bem? Mas eu vou pegar essa colocação que a Eliane faz. E eu consegui pegar. Eu consegui parar a telinha aqui, porque essa tela não para, né? E eu fico louco aqui tentando perseguir as palavrinhas, as letrinhas aí. Palermo, me responda qual é a sua religião. Curiosidade, eu só acredito no universo e na espiritualidade de luz. Adoro a natureza. Eu não tenho religião, Eliane, não tenho. Não posso dizer nada sobre religião, não vou nem falar nem bem e nem mal sobre as religiões. Muitas pessoas precisam delas, sabe? Para evitarem de fazer cada vez mais bobagens com as suas vidas. Mas eu não sigo nenhuma religião. Se você me perguntar se eu sou espiritualista, tem gente que não, porque eu sou espiritualista. Mas está mentindo, porque não é. Eu não posso dizer que eu sou espiritualista porque eu vivo enquanto um homem, num corpo de um homem, a realidade de um homem. Então, na realidade do homem, é uma realidade densa, pesada.
E a realidade espiritualista seria a realidade de um espírito que vive na quarta dimensão, já a caminho da quinta dimensão, completamente distante de toda essa baderna que acontece entre terceira e quarta dimensão. Então eu não tenho como me identificar, a não ser como sendo um espírito, num estágio de libertação constante, 24 horas por dia. Deixa eu ver, mais 4 colocações. Legal, essa live tá boa mesmo hoje. Verdade, a Veneza está dizendo verdades. A Carla, a Beatriz, ela está dizendo: Palermo, tenho 63 anos e gostaria de ter um companheiro, mas nunca aparece. Como conviver com isso? Carla, infelizmente o tempo é muito curto para que eu possa fazer uma explanação desse montante, tá bom? Mas tudo aquilo que nós temos é aquilo que nós criamos através do nosso pensamento. Então, você está criando isso de uma forma que é completamente distante do seu modo de viver, não é, da sua mente objetiva, da sua mente consciente. Conscientemente, você não vai aceitar o que eu estou te falando, mas isso está no seu subconsciente. E a Carla que você acha que conhece é uma Carla, é uma pessoa que se altera no decorrer de cada dia centenas de vezes. E boa parte das vezes que você está alterando essa sua sintonização, essa sua frequência, você age contrariamente a você, porque existem personalidades múltiplas coexistindo juntamente com a Carla que você acha que conhece. Então eu vou pedir a você, Carla, e vou pedir a todos vocês que ainda estão aqui assistindo essa live, que assistam uma live que eu tenho no meu canal no YouTube. É uma live que tem aproximadamente 2 horas de duração, onde eu falo sobre personalidades múltiplas. Portanto, Carla, se você conseguir assistir essa live, assim que você puder, você vai perceber muitos aspectos que levam você, de repente, a não conseguir ter esse companheiro do jeito que você gostaria. Suzana está agradecendo, agradeço por sua vida. Não, Suzana, agradeça pela sua vida, pela sua existência, né? Nós estamos aqui para complementar a vida um do outro. Gislaine, você pode fazer essa live sobre seu livro, Análise Kármica? Eu já fiz várias, mas eu posso fazer sim, novamente, eu posso fazer. Mas eu tenho várias delas, sabe? Bom, é que muitas delas morreram, né, com o meu canal no YouTube que foi desativado. Mas eu acho que aqui no Instagram, eu acho ainda que deva ter. Quando você entrar no meu canal do Instagram, tenha só um pouquinho de paciência, Gislaine, e vai indo lá para baixo, sabe? Eu tinha 4.700 e tantas mensagens, eu estou limpando o Instagram, eu estou deixando só mais aquilo, mais mensagens objetivas, a nível de vídeos, a nível de lives, e eu acho que eu tenho live lá, falando sobre isso. Mas eu posso programar uma live para falar sobre análise kármica sim. Beneza, nós agradecemos. Muito bem, pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Eu estou vendo que vocês escreveram bastante aqui, infelizmente eu não consigo acompanhar tudo que vocês escrevem, mas se quiserem escrever nos comentários abaixo desse vídeo, eu vou responder todos. Só não posso garantir que eu vá responder hoje ainda, mas entre hoje e amanhã eu vou responder a todas as colocações e perguntas que vocês fizerem, tá bem? Eu não sou dono da verdade, eu sou um terapeuta holístico que vive justamente disso, procurando auxiliar pessoas a ter uma qualidade de vida melhor e mais justa, mais correta, mais saudável, mais iluminada. Tá bom? Eu vou desligar aqui agora. Mais uma vez agradeço a todos pela participação. E não esqueçam, quinta-feira que vem, nós estamos aqui de volta com mais um outro conteúdo semelhante a isso, ou seja, sempre trazendo a oportunidade de nós repensarmos a nossa vida para que ela se torne melhor. Tá bom? Uma boa noite a todos vocês.